Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui para aprender um pouco mais sobre sua gestão emocional e os 4 pilares da educação, que é o que nós temos trabalhado nessas últimas aulas aqui. Então, hoje a nossa aula é um tema bem especial, porque ele favorece a uma coisa, mas ele vai desfavorecer a outra. Então fique comigo que você vai entender. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aí o sininho ativado, deixa um like e vamos lá para a nossa aula. Porque eu vou me apresentar, eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do ensino médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo é esse aqui, ó, é ajudar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E a nossa aula de hoje tem esse tema: professora, aprender exige ação. E fala a verdade, professora, como exige ação, não é? Porque nessa evolução que nós estamos percorrendo e vivendo, tanto tecnológica como de muitos paradigmas que vêm sendo quebrados, nós precisamos nada mais do que agir. E nós agimos sim, nós temos que agir diante das situações novas que se apresentam nas escolas, nós temos que agir diante da sala de aula, nós temos que agir no nosso casamento, nós temos que agir nas nossas amizades, nós temos que agir com a nossa saúde, em todas as áreas da nossa vida. A palavra parece que fica estampada na nossa frente é ação. Haja, né? Eu tenho que agir mediante aquilo que aconteceu na pandemia e agora nessa nova estrutura, que estamos aí no presencial de novo, com as famílias chegando de uma forma diferente daquilo que tínhamos. Nós temos que agir diante do nosso casamento, porque é muita demanda muitas vezes para fazer, e isso nós temos que conciliar uma coisa com a outra. Temos que agir na nossa saúde também, porque nós vimos aí, você que me acompanha tem visto as estatísticas que nós temos apresentado dos índices alarmantes do adoecimento do professor nessa nova era educacional, naquilo que nós estamos observando, os professores adoecendo não mais por bursite ou por problema de voz, mas sim por depressão, crise de ansiedade, síndrome de burnout e assim por diante. Então, as doenças, psicossomáticas, as mentais, elas têm assolado a nossa classe também de professores. E tudo isso nós estamos então abordando esses 4 pilares da educação. Já falamos sobre esses 2, hoje vamos falar sobre aprender a fazer. E parece que é tão fácil aprender a fazer, será que é mesmo? Será que aprender a fazer é algo tão tranquilo assim? Aprender a conhecer, já comentamos sobre isso, aprender a conviver, já falamos também. E hoje nós vamos nos dedicar no aprender a fazer. Por quê? Porque esses são os 4 pilares que foram definidos pela Unesco na Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI e está lá no relatório que chama Educação, um Tesouro a Descobrir. E eles vão então colocando esses 4 pilares da educação, um interligado ao outro. E o aprender a conhecer, ele tem também muita ligação com o aprender a fazer. Lógico que antes eu preciso aprender a conviver e aí aprender a ser, mas eles estão interligados de alguma forma. Então, olhando para cada quadrante, nós vamos vendo o impacto deles na nossa sala de aula, mas muito mais que isso, nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero convidar você a parar um pouquinho para pensar comigo, professora. Porque uma sala de aula, ela só está ali porque existe um protagonista. E esse protagonista é você, professora. E muitas vezes você, como professora, está só envolvida no fazer e no fazer, mas por algo que acontece, no qual eu vou comentar daqui a pouco com você e que nós vamos nos distanciando da nossa essência. Então, a educação, ela tem sim, ela deve ter o objetivo de ensinar as pessoas o processo de fazer, porque o processo de fazer faz diferença.
principalmente, né, de não é sair fazendo qualquer coisa, mas fazendo as coisas que nos interessam, as coisas que nos levam a produzir com prazer. Aprender a fazer nos remete a uma aprendizagem por meio de experiência e prática. Sim, você faz porque você adquiriu experiência, prática e aí você vai elaborando. Então, quando eu aprendo a conhecer, aprendo a conviver, nós vamos aprendendo a fazer também. E não há lugar melhor do que fazer do que dentro do ambiente escolar. É o ambiente que a gente mais observa o fazer. Como nós observamos o fazer? E aí, quando nós vamos colocando valor no fazer, isso vai levando e vai perpetuando para as nossas vidas. E isso deve estar alinhado, como eu falei, com o conhecer, porque eu só faço, teoricamente, aquilo que eu aprendo a conhecer. Eu vou fazendo com excelência aquilo que eu conheço, porque senão eu vou fazendo de qualquer jeito e isso não traz bons resultados. Eu estou dando uma visão geral para que daqui a pouco a gente entre numa questão muito mais profunda, mas eu estou dando essa visão geral porque essa visão geral ela é comum a todos. Então o pilar do aprender, ele vem para sanar problemas, sim, né? O pilar, desculpa, não do aprender, do fazer, aprender a fazer. O pilar do aprender a fazer, ele vem para sanar problemas. Quais os problemas? Os problemas que acontecem no nosso dia a dia. Para resolver esses problemas, como é que nós temos que nos posicionar? Através do fazer, através do agir. Quando tem um problema, o que eu faço? Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, por isso que esse pilar aqui do aprender a fazer, ele vem como um grande solucionador de problemas. Ter escolhas sábias está nesse pilar também do aprender a fazer. Pensar de modo crítico também está nesse pilar do aprender a fazer. Porque, em especial, nós não podemos nos conformar com soluções já prontas ou deixar as inovações passarem. Não, o aprender a fazer, ele está diretamente ligado nesses pilares, aonde eu vou buscar inovações, eu vou buscar novas estratégias, eu vou buscar novos meios para que eu possa, assim, realmente aprender como faz. Se fosse, eu acho que seria muito mais fácil para nós, né? Se tirássemos as palavras aprender. Então, os pilares da educação seriam conhecer, conviver, fazer e ser. Nossa, seriam pilares que teriam profundidades também, mas seriam pilares mais tranquilos de se observar. Por quê? Porque conhecimento, ok, a gente adquire, a convivência, ok, a gente vai adquirindo também diante do nosso convívio. Fazer é aquilo que a gente mais sabe fazer. É isso mesmo, fazer é aquilo que nós mais executamos. Faz isso, faz aquilo, faz aula, faz as correções de prova, faz planejamento, faz as decorações de festa, faz a coreografia de dança, e é um tal de faz, que é um pilar forte dentro do ambiente escolar. E o ser é quando a gente envolve as questões de respeito para com o outro. Até aí está tudo tranquilo. Mas quando nós colocamos acima dessas palavras, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser, aí muda um pouco de figura. Por quê? Porque para aprender, a primeira coisa que eu preciso fazer ou preciso estar disposta é me abrir. É me abrir para o novo. E quando eu me abro para o novo, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter consciência
é que eu preciso tirar de mim níveis de julgamento. Porque uma das coisas que mais dificultam o aprendizado é quando nós vamos até ele com o nosso julgamento lá em cima, quando nós vamos com o nosso crítico interno lá no alto, quando nós vamos já com 3, 4, 5 pedras na mão. Aí o aprendizado se faz muito mais difícil. Agora, quando eu vou para aprender de forma, vamos chamar até de forma pura, né? Aonde o meu julgamento vai lá embaixo, o meu crítico interno fica silenciado, aí eu me abro para o novo e eu tenho muito mais possibilidades de aprender de uma forma muito mais ampla e muito mais saudável também. Porque quando nós falamos de aprendizado, né, nós não temos que preparar o nosso aluno para as tarefas específicas. Ah, você tem que fazer essa tarefa, você tem que fazer essa tarefa, você tem que fazer isso, porque isso vai te proporcionar uma boa revolução aqui na sua carreira profissional. Isso funcionava lá na era industrial, quando nós preparávamos, ou então nós não, né? Mas a sociedade preparava o indivíduo para aquele tipo de profissão. Hoje, o aprender, ele tem que estar acima disso. O aprender a fazer, ele tem que motivar. O aprender a fazer, ele tem que motivar principalmente a criatividade do nosso aluno, para que ele entenda que a sua atitude pode fazer diferença. Antes, nós fazíamos as tarefas para ter um bom desempenho no vestibular. Antes, nós fazíamos as tarefas e fazíamos as coisas para seguir aquela determinada profissão. Na época que nós estudávamos, olha como mudou a época que nós estudávamos para agora. E nós estamos falando de o quê? 30 anos, 25 anos de educação? Olha quantas profissões, o leque de profissões que os nossos alunos, eles têm na frente. E daqui 10 anos, você que é professora de Fundamental 1, você aí que está com seus alunos de 7, 8, 9 anos, daqui 10 anos, provavelmente as profissões que existem hoje não são as profissões que ele vai prestar para entrar e ingressar numa faculdade. Se é que daqui 10 anos o ingresso na faculdade ainda vai ser feito da forma que é. Então essas constantes modificações educacionais, essas constantes evoluções educacionais nos convida como seres humanos, como professoras de valor que somos, a aprender. Aprender. Se aqui tem uma palavra que se repete, a gente pode até fazer essa analogia, né? Conhecer, conviver, fazer e ser. Mas eu preciso quadruplicar a minha vontade e a minha abertura em aprender. Aprender, aprender, aprender e aprender. Aprender, aprender, aprender e aprender. Mas muitas vezes, para aprender, nós também precisamos desaprender. E o que tudo isso tem a ver com o fazer? Porque quando nós passamos pela essa aprendizagem do fazer, que já vem modificando, porque o fazer, ele vai envolver muito mais uma motivação que eu tenho que mostrar para o meu aluno, o porquê que ele deve fazer e o porquê que ele deve estar motivado a fazer aquilo. Com essa rápida evolução que nós passamos hoje no campo profissional, desde quando nós estudamos até hoje, quando os nossos alunos estão aptos realmente a aprender a fazer, isso vai fazer com que eles tenham alguns benefícios. E eu elenquei aqui os benefícios. O primeiro benefício é que eles aprendam a enfrentar novas situações. Aprendam a trabalhar em equipe, aprendam a desenvolver um espírito cooperativo, aprendam a humildade
para refazer e se atualizar. Aprendam a ter iniciativa e intuição. Aprendam a gostar de uma certa dose de risco. Por quê? Porque é ali que muitas vezes está o novo, a descoberta. Aprendam a saber se comunicar com o outro. Aprendam a resolver conflitos e ser flexíveis. Como nós vemos muitas e muitas vezes uma inflexibilidade, não é? Então, quando nós ensinamos o nosso aluno a aprender, a flexibilidade, ela também existe. E nós temos que ensiná-lo também a aprender, porque essas aptidões são aptidões, elas necessitam ser trabalhadas. E aí, quando nós vamos olhando para o nosso mundo, né, profissional, nosso mundo adulto de professoras, aí a gente fala assim, mas Rafa, isso é possível? É sim. E eu vou trazer 2 depoimentos aqui de 2 professoras que se abriram para aprender a fazer. Aprender a fazer. Lembra que o aprender a fazer não é só sair fazendo as coisas. Eu tenho uma palavra antes do fazer, que é o aprender. E quando eu aprendo, assim como eu já comentei, eu tenho que baixar o meu crítico interno e tenho que abaixar o meu nível de julgamento, porque assim eu vou estar realmente aberta para esse aprendizado. Então, olha só, eu trouxe aqui o depoimento da Patrícia Souza e ela diz assim: aprender tem me ajudado a refletir, a agir melhor, a me esforçar diariamente. Faz bem para a alma e para o coração, me alivia e me acalma. Sei que o treinamento ajudará muitas pessoas a descobrir sua inteligência emocional. E olha esse outro depoimento aqui da Tainá Ferrari. Ela diz assim, ó: hoje penso mais antes de agir, antes de falar. Me possibilitou a repensar mais a vida, a reclamar menos e a agradecer mais. Quando nós olhamos para esses depoimentos e nós vamos colocando na nossa vida diária, na nossa vida ali na escola, aonde se você parar e você, quando voltar aí no 2º semestre, você olhar, observe um pouco o quanto nós fazemos, mas o quanto nós fazemos muitas vezes no automático. E o quanto fazer no automático vai nos distanciando da nossa essência. Vamos continuar para que você possa entender todo esse processo do aprendizado, do aprender a fazer. Olha só, se tem um verbo que eu pratico muito, é o verbo fazer, porque isso tem muito a ver com a minha personalidade, a personalidade comportamental ali que tem que fazer, tem que resolver alguma coisa, vai e faz, não fica parada, vai e resolve, e eu vou sempre fazendo, porque é uma condição da minha personalidade, mas é uma condição da nossa profissão também. Professor não pode ficar parado. Professor não pode ficar parado esperando o negócio acontecer, porque se esperar o negócio acontecer, nossa, vai cair uma enxurrada em cima de você, uma enxurrada de críticas, uma enxurrada de reclamações, uma enxurrada de apontamentos. Então, o professor não pode esperar acontecer para agir. O professor ele já vai fazendo as coisas muitas vezes antecipadamente para que previna outras e outras situações. Então, com isso, eu vou trazer uma pesquisa aqui para vocês. Olha só, a pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, o TALES, que é da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revelou que professores brasileiros de escolas de ensino fundamental passam mais horas em sala de aula do que a média internacional. Aí a gente olha para isso aqui é uma pesquisa feita, e você fala, então, por quê? Como é que nós não estamos
aptos a fazer. Lógico que estamos aptos a fazer. Nós fazemos muitas coisas. Nós brasileiros, professores brasileiros, nós estamos 25 horas por semana em sala de aula. Essa é a média. Sendo que os outros 30 países que participaram da pesquisa, o tempo de sala de aula são 19 horas. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nós ficamos 6 horas a mais semanalmente do que os outros 30 países que participaram da mesma pesquisa. 6 horas a mais é tempo para fazer, mas é tempo para aprender a fazer também. E aí, sabe o que aconteceu nessa pesquisa e qual foi aquilo que ela resultou? Que essa sobrecarga é onde intensifica, sim, é onde intensifica muitos dos nossos dissabores. Essa sobrecarga é onde vai intensificando, inclusive, algumas situações que nos acometem de sobrecarga, não só sobrecarga física, porque eu tenho 6 horas a mais para fazer as coisas, mas uma sobrecarga emocional e uma sobrecarga mental também. A escola é o lugar de fazer. Sim, nós temos ali um ambiente onde nós fazemos as coisas. E nós precisamos ensinar os nossos alunos a fazer também. Mas é agora que eu quero que você realmente preste atenção, professora. Porque nós precisamos ensinar as nossas professoras, ou seja, você, que é uma professora de valor, ensinar também os nossos alunos de uma forma saudável a aprender a não fazer. Mas como isso? Se a gente está falando que o pilar da educação é aprender a fazer. Sim, aprender. Eu preciso estar aberta para aprender a fazer aquilo que realmente me compete. Mas o que não me compete, eu também preciso aprender a não fazer. Porque muitas vezes eu quero fazer tudo, eu quero abraçar o mundo, eu quero ser a professora, eu quero ser a amiga, eu quero ser a mãe, eu quero ser a psicóloga, eu quero ser tudo para o meu aluno. Mas o tudo não me cabe. Eu preciso aprender a fazer o que me cabe. Eu preciso aprender a fazer o que me cabe também. E olha só o que diz o sociólogo italiano Domenico de Masi. Ele diz assim, ó, a escola não ensina para o ócio. E se você sabe, existe um livro que chama, né, O Ócio Criativo. E é isso que eu vou adentrar um pouquinho mais conosco agora nessa nossa abordagem, nessa nossa aula. Porque a escola ela não proporciona isso às professoras e nem os alunos. Ela não proporciona com que paremos um pouco, porque nós corremos o dia todo. A gente não para nada. A gente responde e-mail, a gente consulta as nossas agendas, a gente verifica as postagens, a gente olha lá, fica antenado nas redes sociais, posta as atividades que a gente faz nas redes sociais, olha os nossos recados no grupo de celular, a gente planeja as nossas aulas, a gente elabora as provas, a gente corrige provas, nós damos aula e nós vamos fazendo as tarefas e vamos fazendo as tarefas e vamos fazendo as tarefas. Quantas e quantas vezes, professora, você leva o celular para a sua cama para consultar as suas postagens? E quando você leva o celular para a sua cama para consultar as postagens supérfluas, que nada contribui para o seu crescimento ou para o seu desenvolvimento? Enchemos as nossas vidas, nós enchemos as nossas vidas de pequenos mundos virtuais. Sabe por quê? Porque são as estratégias que nós desenvolvemos para nos distanciarmos da dura realidade. Quer anotar isso, professora? Anote. Nós cada vez mais vamos fazendo, enchendo a nossa mente de coisas supérfluas que não nos levam a nada para nos distanciarmos da nossa dura realidade. E isso deveria nos incomodar. Mas pasme, não incomoda, mas deveria. Sabe por quê, professora? Porque nós estamos exaustas fisicamente e emocionalmente. Nós estamos exaustas
e aí nós vamos nos distraindo com esses prazeres supérfluos, prazeres passageiros, assim como nós já conversamos nas aulas anteriores. Porque esses prazeres supérfluos e passageiros nos dão uma sobrecarga de dopamina e aí a gente vai vivendo a conta-gotas. A gente vai vivendo a conta-gotas, mas tem um problema. O problema é que nós estamos ficando sem tempo. Sabe para fazer o quê? Para olhar nos olhos das outras pessoas e conversarmos olhando nos olhos. Nós estamos ficando sem tempo porque nós vamos fazendo e nos distraindo em postar nas redes sociais, ou vamos nos distraindo em ficar rolando o feed das nossas redes sociais para nos distrair da nossa dura realidade, e aí nós vamos, achando que é perda de tempo, deitar no sofá sem fazer absolutamente nada. Ou então dedicar a leitura de um livro por mais de 5 minutos. Ou simplesmente descansar. Porque se você descansa, você está achando que é tempo perdido. Se você descansa, você acha que é tempo perdido, professora. Mas não é. Não é. Descansar não é tempo perdido. Descansar é algo necessário para o nosso cérebro. Porque ele precisa de descanso de qualidade. Ele precisa de um momento de não fazer nada. Ele precisa de um momento para parar e diminuir a frequência de pensamentos. Porque é só assim que ele consegue recarregar as suas energias, só assim que ele consegue recarregar a sua bateria e deliciar-se com o silêncio. Você aprecia o silêncio, professora? Você aprende a fazer aquilo que te compete, mas você entende que é extremamente importante apreciar o seu descanso também? Entenda que ficar nas redes sociais não descansa a mente. E o site The Atlantic, ele divulgou um artigo mostrando que o uso excessivo das redes sociais pode estar relacionado ao aumento de casos de depressão e ansiedade ao redor do mundo. Então, sim, cientistas, neurocientistas, psicólogos, terapeutas, profissionais da saúde têm nos alertado constantemente sobre o uso intenso das nossas redes sociais. Porque a gente acha que nós estamos descansando. Vou sentar um pouquinho, vou descansar. Aí você cata o celular e você fica rodando o feed. Pode ser um descanso físico, mas não é um descanso mental. Porque o teu cérebro está estimulado o tempo todo. Ele está sendo estimulado a todo momento quando você fica fazendo isso aqui, olha, rodando as suas redes sociais e o seu feed de notícias. Nós fazemos e não sentimos. Nós não nos conectamos com aquilo que é o principal, que é o conteúdo raro. Nós não nos conectamos com aquilo que realmente nós deveríamos nos conectar. Nós não nos conectamos com aquilo que é raridade. Se tem algo que é raro em você, professora, uma pedra preciosa que está aí dentro e de grande valor, se tem algo que é de grande valor, o que é de grande valor, professora, é você mesma. Você tem grande valor. E aí, com fazer, nós vamos nos desconectando daquilo que é raro para nós, que é nós mesmos. Então é necessário sim parar, é necessário silenciar, é necessário saber como fazer isso também. Aprender
a fazer, inclusive aprender a fazer silêncio. Aprender a fazer silêncio. E não é só o aprender a fazer silêncio ou pedir silêncio para a sala, para que você possa explanar o teu conteúdo. É aprender a fazer silêncio aqui dentro. É aprender a fazer um silêncio interno, para que você possa começar a rever e a aprender a sentir. Porque quanto mais fazemos e fazemos sem consciência, fazemos e fazemos porque nós queremos nos afastar, muitas vezes, de sentimentos que estão aqui. Só que quanto mais nós nos afastamos da nossa essência, mais prejuízos nós trazemos para a nossa saúde física e mental. Então, nós precisamos aprender a fazer silêncio também, porque nós fazemos a tarefa para fora, nós nos relacionamos e fazemos as coisas para os outros, para fora. Nós estamos nas nossas redes sociais, para fora. Eu preciso me mostrar para o outro. Nós vamos cuidando do nosso corpo, também para fora. E aí eu pergunto para você, professora, quando é que nós cuidamos de dentro? Que horas você realmente para aprender a fazer silêncio e cuidar de você? Qual é esse horário? Nós conectamos com o mundo online, mas cada vez mais estamos desconectadas de nós mesmas. Nós nos conectamos com as redes sociais, mas cada vez mais desconectadas com aquilo que somos. E isso me entristece, me preocupa muito. Me entristece, sim. Por quê? Porque eu aprendi, diante dessa profissão, que é a profissão de ser professora, o quanto que nós levamos uma sobrecarga de atividades e também somos uma esponja emocional. E aí, quando isso vai acontecendo, o que vai surtindo? Dores, angústias, tristeza e frustração. E para fugir muitas vezes de tudo isso, para que a gente vá fugindo dessas frustrações, hoje, por exemplo, muitas vezes você não dá uma boa aula e você quer fugir daquela frustração ao invés de repensar aquilo que aconteceu, e aí você vai acumulando mais e mais afazeres para que você se ocupe e aí não faça o silêncio necessário. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai criando armaduras, vai criando as nossas fortalezas, só que as nossas fortalezas chegam uma hora que elas entram em ruínas. E muitas vezes nós vamos ficando com um sentimento de solidão, um sentimento que, por mais rodeado de pessoas que nós tenhamos, nós ali estamos sozinhas. Mas sozinhas por quê? Porque nós estamos sentindo falta de nós mesmas. Professora, você sente falta de você mesma? Se você está no meio de muita gente muitas vezes e ali você se sente solidão, se sente só, é porque está faltando a conexão de novo com a sua essência, a conexão com você mesmo, porque se sentir só na solidão é a ausência de você mesma. E aí eu trouxe um quadro agora para a gente poder já falar sobre ele. Esse quadro aqui, é Edgar Hope, tá? Ele retrata lindamente uma realidade atual, realista, aonde ele vai abranger muitos quadros que falam sobre solidão. E esse quadro aqui mostra bem isso. É um quadro bem interpretado de um realismo, aonde nós observamos isso. A obra se concentra nessas duas mulheres aqui.
aonde elas estão ali na mesa, né? Dá para enxergar isso, elas estão ali na mesa sem se comunicar, elas estão apenas juntas, perdidas nos seus próprios pensamentos. E o casal ao fundo também aparenta não se comunicar. Esse casal ao fundo aqui, ó, se aparenta não se comunicar. E olha que nessa época aqui, nós nem tínhamos, né, o celular para nos distrair dessa forma. Mas esse quadro aqui me chama bastante atenção. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse quadro, nós podemos ter duas interpretações. Uma interpretação de que, por mais que eu esteja envolta de pessoas, eu estou sozinha, porque eu tenho uma solidão dentro de mim, onde eu não consegui me conectar comigo mesma. Ou eu estou aqui com muitas pessoas, mas estou dando o meu prazo de silêncio, o meu prazo de quietude ou o meu prazo de solitude. Agora, para fazer isso, professora, nós precisamos sim de uma coisa, de força emocional. Porque quando nós somos fortes emocionalmente, nós aprendemos a olhar, gerenciar os nossos sentimentos, entender os nossos pensamentos e não fugir dele. Nós aprendemos a olhar para as nossas crenças, as que nos favorecem e aquelas que não nos favorecem, e trabalhar com elas, escolhendo as nossas decisões, aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não preciso fazer. Aprendendo a fazer realmente aquilo que me beneficia, aquilo que me conecta com a minha essência, porque quando eu me conecto com a minha essência, aí sim, aí eu faço todas as demais coisas com excelência, transbordando aquilo que realmente eu sou. Então, quantas e quantas vezes nós nos sentimos sozinhas, porque essa conexão ela está interrompida, ela está com mau contato. E quantas vezes nós podemos estar sozinhas, mas nós estamos cheias de nós mesmas, cheias de vida, cheias de vontade, preparando coisas, fazendo coisas com muito amor e muito entusiasmo, porque nós sabemos que nós estamos conectadas com aquilo que realmente somos. E existe hoje no Brasil, professora, 2 milhões de professores atuantes e se sentem sozinhos para enfrentar a rotina do dia a dia escolar. Por que que e isso não é uma fala minha, isso aqui é uma conclusão que foi parte de um estudo inédito feito pelo Observatório do Professor, realizado pelo Instituto Península. E no topo dessa solidão que o professor vem sentindo, estão aí alguns sentimentos, como angústias, impotência de cumprir a missão como um agente de transformação, porque carrega no seu ombro essa responsabilidade de fazer a transformação que tanto necessitamos como um agente solo. E esse sentimento vem atuando nas nossas vidas e vem muitas vezes oscilando, porque nós queremos ensinar, mas nós somos frustrados pelas barreiras do aprendizado. Nós queremos ensinar, mas nós vamos nos frustrando. Nós vamos nos frustrando porque muitas e muitas vezes não conseguimos alcançar os nossos objetivos. E aí nós somos vistos, né, como educadores que vêm aí se sobrecarregando porque nós nos sentimos responsáveis por essa transformação da sociedade, da comunidade. E com isso vamos nos sentindo vulneráveis e expostos. Ah, mas como assim, Rafa? Olha na sua reunião de pais, quantos e quantos pais hoje apoiam você e te ajudam no desenvolvimento dos filhos que são deles. Hoje, muitas vezes nós temos mais apontamentos do que mais elogios. Hoje nós temos muito mais críticas do que elogios. Ah, mas por que os pais mudaram? Porque eles também estão perdidos. Eles também não estão sabendo lidar.
Então, mas eu vou ensiná-los a lidar primeiro? Primeiro eu preciso aprender a lidar, aprender como fazer. Então, quando eu olho, né, para isso, eu vejo, nos estudos, eu vejo isso estampado na fala, nas expressões das professoras das quais muitas vezes convivo. Então, para que a gente possa gerenciar tudo isso, não tem como você gerenciar essa vivência se você não tiver força emocional. Não tem como. E para você se encontrar consigo mesma e ser cheia de si mesma, ser cheia daquilo que realmente transborda o teu coração, não é para que você não precise mais de ninguém, não é isso. Porque nós somos seres, nós somos pessoas interdependentes. Mas para você estar cheia de si mesmo, tem um motivo para que você possa transbordar a sua essência. Imagina você transbordando aquilo que você tem de melhor, eu transbordando o que eu tenho de melhor, a outra professora transbordando o que ela tem de melhor, a outra professora transbordando aquilo que ela tem de melhor. Transbordar o que nós temos de melhor. Essa é a nossa missão de aprender a fazer. Porque aí nós vamos transbordando isso nas nossas vidas, no nosso ambiente profissional, na nossa sala de aula, na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos familiares e, acima de tudo, conosco mesmo. Por quê, professora? Eu não dou aquilo que eu tenho, porque se eu der aquilo que eu tenho, isso vai me fazer falta. Isso vai minguar a minha energia. Eu preciso dar aquilo que eu transbordo. E como é que eu vou transbordar, professora? Quando eu entender que a maior preciosidade da minha vida, aquilo que realmente tem valor na minha vida, sou eu mesma. Sim, e não é porque eu sou autossuficiente, não, é porque eu preciso transbordar. E quando eu transbordo, eu dou aquilo que eu tenho de melhor para o outro. Eu ajudo o outro, eu ensino o outro e eu aprendo também com o outro. Então, transbordar ações, transbordar palavras, para ensinar os nossos alunos a aprender a fazer com motivação e transbordar, nós temos que transbordar em nós mesmos primeiro. Por isso que aprender a fazer, nós temos que olhar muito bem, professora, porque senão nós só vamos empilhando, fazer nas nossas vidas e vamos nos distanciando daquilo que realmente nós somos, porque não temos tempo de olhar para nós mesmas. E quando temos, achamos que estamos perdendo esse tempo. Quando um descanso nos é proporcionado, nós achamos que estamos perdendo tempo. Descanse sua mente, professora. Descanse sua mente e ouça mais as suas conexões internas. Isso vale a pena. Então eu queria deixar aqui para você as nossas redes sociais, aqui ó, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrita no canal, deixa o sininho ativado e aí nessa setinha compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conheça, para que nós possamos cada vez mais nos conectar com a nossa própria essência. E aqui ó, está também as nossas redes sociais, olha só, vai aparecer agora aqui, 1, 2 e... apareceu. Isso mesmo, aqui estão as nossas redes sociais, podcast, Instagram e Facebook. Também nos acompanhem porque todos os dias nós colocamos algo de valor para que você possa usufruir também de algo bom e que te lembre dessa sua conexão. Porque afinal de contas, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.